Limpa o vidro, professor. Convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e conquistas. Mas para garantir o seu diploma, antes você precisa fazer o ENAD. Aí, não, beleza, eu vou escolar. A UAB é o Sistema Universidade Aberta do Brasil e começou a ser pensado lá no início dos anos 2000 e em 2006 iniciaram um projeto piloto com curso de administração pública. Mas o foco principal da UAB está relacionado à formação de professores. Então a ideia era exatamente oferecer a formação de professores por meio da modalidade de educação à distância e uma oferta gratuita pública por meio das instituições federais, estaduais e municipais, onde houver. Só a partir de políticas públicas que deram a oportunidade de ingressar numa universidade federal, tendo flexibilidade de não estar lá presencialmente numa metrópole que é o UFMG, mas estando no meu município estudando, eu vi que teria N oportunidades de formação dessa mesma modalidade. Se eu tivesse que realmente falar, não, eu vou fazer, eu quero fazer o curso, eu teria que ser privado, teria que pagar, teria que ter toda essa dificuldade ou seja, se eu não tenho a oportunidade da escola pública e a oportunidade da escola pública com essa flexibilidade de horário e de dia, eu realmente poderia ter concluído o curso, poderia ter feito o curso, talvez não faria esse curso, talvez não teria concluído na época que concluí, porque a dificuldade era muito grande. Ser público, nessa modalidade fez toda a diferença. Fez toda a diferença mesmo, total. Quando eu vim fazer o curso nessa modalidade, eu vinha assim sem saber direito como que funcionava. Eu sabia que era um curso que funcionava assim, tinha as aulas que era à distância, mas tinha os momentos também que eram presenciais. Mas eu pensei que seria mais tranquilo, sabe? Eu não pensei assim que a cobrança ia ser tão grande com relação às provas, às aulas práticas. Então, assim, na verdade, eu não vi tanta diferença entre o curso, assim, que é presencial com o curso, assim, que é distância. Da matemática à distância, eu não sei avaliar como presencial, porque mesmo quando eu passei a estudar matemática presencialmente, já foi num momento em que eu tinha que estudar sozinha. E aí, hoje eu vejo que ter feito o curso à distância é uma coisa que me ajudou, porque eu criei essa disciplina de que eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, e eu não preciso esperar que o professor me esteja ali falando comigo sobre o assunto. Não era totalmente distância, então nós tínhamos encontros presenciais que nós mostrávamos nossa prática, a gente apresentava os trabalhos, nós apresentávamos o que a gente aprendeu no decorrer do módulo, que era dividido os fascículos em módulos. Não sei o que eu faria. Talvez eu teria ido para outra cidade, só que era muito jovem. Eu acho que o que aconteceria seria eu ficar parada por alguns anos, talvez uns 2 anos, me preparando para um vestibular federal, porque naquela época eu queria muito fazer uma universidade federal. E tinha esse medo de sair da cidade, morar longe, ficar longe da família. Sou muito apegada aos meus pais. Então, eu acho que eu ficaria parada por um tempo, porque a faculdade particular, ela tem um custo muito alto. A federal também tem o seu custo, porque você precisa morar em outra cidade para poder, precisa se manter na outra cidade. Só que como eu tive essa oportunidade de fazer na minha própria cidade, foi ótimo, foi assim, veio a calhar, foi perfeito. Eles têm as opções de cidade vizinha, que nós temos Alfenas, que é 36 quilômetros, e temos Machado, que deve dar uns 90 quilômetros, e são faculdades particulares. E nós temos aqui também uma faculdade, porém ela é uma faculdade particular. Sim. Então a gente tem pessoas aqui, jovens, que trabalham e ganham um salário mínimo.
Ele vai pagar uma faculdade R$500, um transporte 300. E aí? Então, aquela oportunidade que era trazida até aqui, ela pode ser ampliada e foi ampliada para muita gente longe daqui um pouco. E às vezes longe daqui um pouco, que talvez 150 km não é muita coisa, mas para a história da pessoa, para a dificuldade da pessoa no lugar que ele vive, faz muita diferença. Nós temos uma área muito grande e muito pobre. Temos uma periferia muito grande que, sem o oferecimento de um curso superior público e à distância, porque não pode deixar de trabalhar, tem a família. E essas pessoas, elas estão aguardando, estão, sei lá, num limbo, aguardando o momento em que as coisas aconteçam de novo e possam fazer parte, né, de um projeto de vida, que não é só individual, ele é coletivo também. Quando nós formamos um professor de matemática, por exemplo, nós estamos formando um indivíduo, sim, mas o coletivo, a sua família, a ausência disso tudo é também uma ausência de esperança. Eu acredito que é uma oportunidade muito significativa. Dentro do próprio município, pode mudar o próprio município, sabe? Eu vejo as minhas colegas da minha turma, hoje elas né, algumas já concluíram pós-graduação, passaram em concurso dentro da própria cidade, elas estão, de alguma forma, mudando a realidade da própria cidade de origem, sem ter saído de lá. Então, graças a esse estudo que elas tiveram. Então, eu acho que é uma oportunidade assim, muito bacana, que tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas que é uma possibilidade talvez única para essas pessoas. O Sistema Universidade Aberta do Brasil, ele não nasce para amplificar o quantitativo numa perspectiva massificadora, mas ele tem um objetivo de democratização do acesso ao ensino superior. Então a gente está falando de uma coisa que é bem diferente. Não é criar um contingente de vagas para formar milhares ou milhões de pessoas, mas é você levar o ensino superior onde ele não estaria, se não fosse pela educação à distância. Então, eu me vejo como alguém que teve uma oportunidade, uma política pública, né? A gente está falando disso, né? Política pública de educação, especificamente para formar professores, e formar com qualidade, que, né, não tenho dúvida de que os meus professores da UFMG, era esse o desejo deles, a ideia deles, e foi. E eu não tenho dúvida que eu, dentro dos meus limites, claro, eu faço e represento muito bem nesse sentido essa ideia. Quando eu vejo todos aqueles equipamentos em condições de uso ou até com a possibilidade de deteriorar 100 alunos para estudá-los, toda aquela estrutura boa, que eu vejo que tão poucas pessoas que formaram lá, comparado com o que poderia formar, realmente eu lamento, me sinto triste. Eu espero que esses cursos EAD, que não era só ciências biológicas que tinha lá, eu espero que eles possam ser retomados, porque, assim como eu sei que tem outras pessoas que gostariam de fazer. Hoje, em Teófilo Otoni, e se aqui é cidade polo, aqui não tem, nas cidades vizinhas também não tem um curso de ciências biológicas, se não me engano, não tem nem mesmo à distância, se não me falha a memória. Presencial, muito menos, nem particular. Então, realmente, eu gostaria muito de ver aquele polo cheio de alunos novamente e outras pessoas que, como eu, realizei meu sonho, que também venham lá daqui a 10 anos falar, poxa, eu queria isso e agora eu tenho. A minha cerimônia de colação de grau foi na UFMG. Foi no dia 3 de setembro de 2017. Também lembro como se fosse ontem. Lembro todas as datas, não esqueço nada, nenhum detalhe. E eu fiquei igual um bestalhado quando eu cheguei lá naquela UFMG e eu vi aquela faculdade imensa que dá para você andar lá de ônibus, de carro, e eu fiquei apaixonado. Aí eu vi que era igual os meus colegas falam comigo, você tem um diploma da UFMG.